E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um vídeo da série Gestão de Custos para vocês, respondendo a seguinte pergunta: o que é custo fixo? Muitos estudantes, autônomos, microempreendedores individuais, pequenos empresários têm essa dúvida na hora de fazer aí a classificação dos gastos. É muito importante que você saiba o que é um custo fixo e também no próximo vídeo o que é um custo variável, para que você extraia a partir disso uma informação muito importante para a tua empresa que você verá aí no final. Vamos lá. Eu gosto sempre de recapitular a classificação dos gastos. Gosto muito dessa imagem também, que é o resumo da classificação dos gastos segundo a Fundação Getúlio Vargas. Então, gastos é a nomenclatura maior de todas. Dentro dos gastos nós temos custos, despesas e investimentos. E os custos nós temos aí como olhar para o custo sobre duas perspectivas. Primeiro, quanto aos produtos e quanto ao volume de produção em segundo lugar. Quando eu olho quanto aos produtos, eu trato os custos como diretos e indiretos. E quando eu olho quanto ao volume de produção, eu trato os meus custos como fixos ou variáveis. Beleza? Vamos para a conceituação. Qual é a conceituação de custos fixos? Então, são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso do aumento ou da diminuição da produção. Independem, portanto, do nível de atividade da empresa. Também são conhecidos como custos de estrutura. Beleza, essa é a conceituação. Mas o que significa? Embora essa conceituação seja um tanto quanto sugestiva e o próprio nome do custo em si, vale a pena a gente dar uma explicada. Então, são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso do aumento ou da diminuição da produção. Ou seja, se a empresa não produzir nada, o custo existe. Se a empresa produzir muito, esse custo continua existindo. Por quê? Porque ele é fixo. Independem, portanto, do nível de atividade da empresa. Então, se a empresa tiver uma atividade muito grande ou em um período tiver atividade baixa, esse custo permanece sendo fixo. Ele não se altera de valor. Também são conhecidos como custos de estrutura, para manter a estrutura da empresa. Por exemplo, uma empresa operando, eu preciso de custos estruturais, tais como manutenção, limpeza, mão de obra e assim por adiante. Falando nesses exemplos, é muito importante que você tenha a visualização aí dessa imagem. Como eu falei que para manter a estrutura da empresa, toda empresa tem o custo fixo que representa um certo quantitativo aí dentro da sua estrutura. Então, o custo fixo independe da minha quantidade produzida. Se eu não produzir nada, ele existe, ele é linear. Por exemplo, voltamos para os exemplos que eu acabei de citar. Eu tenho que pagar aluguel. Então, você tem uma loja aí na tua cidade. Vamos supor que você seja um lojista, você tem uma lanchonete, uma padaria, ou você seja um grande industrial. E você paga aluguel do barracão da indústria, aluguel da loja, aluguel da padaria. Pergunto para você, se você não vender nada, quanto que você vai pagar de aluguel? O mesmo se você vendesse um absurdo. Por isso que ele é um custo fixo, o valor dele existe e é estático, indiferente da minha quantidade produzida, que é o oposto do custo variável. O custo variável, quanto mais eu produzo, mais ele aumenta. Beleza? E quais são os exemplos fora os que eu já citei anteriormente? Então, eu tenho a limpeza, a conservação, a manutenção, aluguéis de instalações, de equipamentos, mão de obra. A mão de obra, tanto aquela mão de obra direta, quanto a mão de obra indireta. Embora hajam bibliografias que digam que a mão de obra é um custo variável. Mas pergunto para você, eu estou gravando esse vídeo, deixa eu dar uma olhadinha que dia que é hoje. Ó, hoje é dia 26 de março de 2020. Nós estamos no meio da quarentena do coronavírus. Pergunto para você, para as empresas que não estão com as suas atividades rodando, as empresas que estão fechadas, vão ter que pagar os seus funcionários? Sim ou não? Sim, terão que pagar. Por quê? Porque a mão de obra é um custo fixo. Pode ser direto ou indireto, mas continua sendo um custo fixo. Existem exceções? Agora nós temos aí regimes de contrato, por exemplo, horista e também intermitente, tá? Mas na sua maioria as pessoas que são mensalistas representam aí um custo fixo dentro da estrutura do negócio. Beleza? Por isso que quando nós falamos em cortar custos, nós primeiro temos que tentar fazer o corte dos custos fixos, porque são esses que não se alteram mediante a minha produção.
Então, num período de baixa produção, num período de crise, ou no período de quarentena, como a gente tem vivido agora, é muito importante que o custo fixo que você tente fazer a redução dele. Porém, infelizmente, qual é a primeira coisa que o dono do negócio, a primeira coisa que as empresas adotam como redução de custo fixo? Corte de pessoal, tá? É o mais simples. Vai dizer um ditado aí, né, que a corda estoura sempre no mais fraco. Infelizmente acaba sendo uma verdade. Por quê? Porque as pessoas são mensalistas e eu acabo tendo que fazer esse corte. Mas existem outros custos fixos que poderiam ser cortados e não a mão de obra? Ou pelo menos tentativa de redução? Tem. Por exemplo, vocês vão me dizer assim que vocês podem até deixar uma objeção, mas material de escritório, por exemplo, água, luz, eu posso tentar diminuir, mas vejam bem, os custos eles são fixos ou variáveis quanto ao meu volume de produção. Quando eu olho para o setor administrativo, eu não estou tratando da produção. É muito importante que eu também tente reduzir esse custo fixo, né, do administrativo, ou do que é indireto, e também da minha produção. Mas fica aí a análise para que você faça da empresa o que é que pode ser cortado ou não quando esse tipo de cenário acontece. E aquela informação muito importante que eu falei lá no começo do vídeo, que pode ser extraída quando eu analiso o custo, quanto ao volume de produção, quanto a fixo e variável, você vai utilizar esse tipo de método para encontrar o chamado ponto de equilíbrio da tua empresa. O ponto de equilíbrio é o momento em que você não tem nem lucro nem prejuízo frente às tuas receitas. Então as tuas receitas vêm acontecendo, existe um momento que a tua receita paga o teu custo fixo, mas não paga o variável, e a tua receita vai aumentando, 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 e chega um ponto em que a receita paga o custo fixo e mais o custo variável, sem gerar lucro e também sem ter prejuízo. Então, para encontrar esse tipo de informação, é muito importante tratar o custo como sendo fixo ou variável. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha tirado as tuas dúvidas. Se você tiver outras dúvidas mais ainda, que você deixe aqui nos comentários do canal. Também é muito importante que você deixe o like, que você se inscreva. E se você tiver outras dúvidas sobre essa série de gestão de custos ou sobre qualquer outra série que tem no canal, deixe nos comentários a sugestão, que assim que possível eu faço um videozinho para vocês. Beleza, galera? Um abraço para todos e até a próxima!